Então sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, capítulo de número 4, Encontrando a Deusa da Boa Sorte. Eu quero relembrar algumas coisas com vocês. O primeiro princípio que nós aprendemos no capítulo 1, com a conversa de Bansi e de Cobb, é que nós precisamos ir em busca de conhecimento. Então nós vemos a partir do diálogo deles que eles decidiram mudar a vida deles e foram procurar Arcade. No capítulo 2, eles já estão conversando com Arcade, juntamente com seus demais amigos, e procuram saber do homem mais rico da Babilônia como que ele conseguiu enriquecer. Algamish aconselha Arcade guardar 1/10 de tudo que ganhasse, ao que Arcade também ensina para os seus amigos. Depois que guardasse 1/10 de tudo que ganhasse, ele deveria investir esse dinheiro com cuidado e com sabedoria, com pessoas que entendessem realmente de investimentos. Ok? No terceiro capítulo, nós vamos encontrar 7 soluções para a falta de dinheiro, que Arcade ele começa a ensinar algumas pessoas sobre estes princípios. O rei convida Arcade para dar aula para os súditos de Babilônia, para os moradores de Babilônia, como que eles conseguiriam lidar com o dinheiro. Então vamos ao resumo das 7 soluções. A primeira solução, comece a fazer seu dinheiro crescer. Essa foi a primeira solução que Arcade ensinou. A segunda solução para a falta de dinheiro, controlem seus gastos. A terceira solução, que Arcade também apresenta para os seus alunos, é multipliquem seus rendimentos. A quarta solução, proteja seu tesouro contra a perda. A quinta solução, façam do lar um investimento lucrativo. A sexta solução, assegurem uma renda para o futuro. A sétima solução, aumente sua capacidade para ganhar. Então essas foram as 7 soluções para a falta de dinheiro que Arcade ensinou para os seus alunos. E no capítulo 4 nós vamos encontrar Arcade no Templo do Saber. E ele está conversando com alguns homens que vão até ali para adquirirem conhecimento. E eles levantaram uma questão que, como o capítulo nos mostra, naquele período não haviam escolas como existem hoje, e quem queria ter conhecimento, quem queria aprender mais, ele ia para um determinado local onde os mais velhos se reuniam para conversar sobre determinado assunto. Esse local, o livro diz que era o Templo do Saber, próximo ao templo dos deuses da Babilônia e próximo ao palácio do rei. E lá surgiu então uma discussão. Um certo homem encontrou naquele dia uma bolsa com dinheiro, estava muito alegre, é claro. E ele então propôs falar sobre a boa sorte. E na Babilônia existia uma deusa, chamada Deusa da Boa Sorte, Astar, e eles então começaram a discutir para saber se realmente a deusa da boa sorte ajudava aqueles que procuravam pela boa sorte. Eles começaram então falando sobre as casas de jogos, e Arcade deixou bem claro que as pessoas que colocam nos jogos a sua esperança de enriquecer, estes raramente conseguem enriquecer, porque na grande maioria eles perdem dinheiro, e Arcade mostra que os jogos são criados para dar lucro aos donos das bancas, aos donos das casas de jogos. Então Arcade vai mostrar, através de histórias que ele deu oportunidade aos homens de participarem, que a sorte ela está relacionada às boas oportunidades. Então, nós aprendemos hoje que, entre aspas, nós é que fazemos a sorte. Nós é que criamos a boa sorte. De que forma? Estando atentos às oportunidades. Então, muitos de nós certamente já passaram por momentos que se apresentaram diante de nós oportunidades e nós recusamos utilizar essas oportunidades. E anos depois, ficamos sabendo que aquela ideia, aquele projeto deu certo e que se nós tivéssemos aproveitado aquela oportunidade, estaríamos bem melhores de vida do que hoje. É assim que Arcade apresenta a boa sorte. Ele mostra que a boa sorte ela está disponível a todos,
desde que nós saibamos aproveitar as oportunidades. Então ela sempre se apresenta, independente se a pessoa aproveita a oportunidade ou se despreza a oportunidade. A pessoa que aproveita a oportunidade, ela vai ver que aquela tomada de decisão foi algo muito importante na vida dela, que trouxe uma mudança. A pessoa que não aproveita a oportunidade, ela vai descobrir anos depois que aquela oportunidade foi uma oportunidade lucrativa, mas que ela não quis, ficou com medo, ficou deixando para depois. O outro ponto que nós aprendemos nesse capítulo é que a procrastinação é nossa inimiga. Gente, nós temos que combater a procrastinação. O autor deixa claro que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à procrastinação. Por isso nós precisamos combatê-la, porque ela é que atrapalha a nossa vida financeira. É ela que impede de nós prosperarmos, de enriquecermos. Sabe aquelas coisas que a gente tem uma ideia para fazer, de repente a pessoa tem uma ideia, vou escrever um livro, mas aí amanhã eu começo e nunca começa o livro, como é que você vai terminar o livro? Ok? Vou fazer doces para vender, aí amanhã eu começo, aí chega amanhã e fala assim, tô cansado hoje, depois eu começo, e aí nunca começa. Então tem muita gente com muitos projetos bons, porém fica enrolando e não tira da gaveta, não tira do papel o projeto. Então, hoje nós aprendemos que nós precisamos combater a procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação é o ato ou o hábito de deixar as coisas para depois. Tá bom? E aí, para exemplificar melhor, hoje eu estou aqui com vocês porque eu deixei de procrastinar. Então, eu tive a ideia de fazer as lives lendo o livro e estou aqui fazendo com vocês. Então, se eu tivesse adiado, ficado adiando, nós não estaríamos no capítulo 4. Então, olha que já tivemos, essa é a 4ª live do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e já lemos, só para vocês terem uma ideia, já lemos 71 páginas. Olha só como é importante não procrastinar. E uma coisa que eu aprendi com uma líder que eu tive, a irmã Sandra, da Assembleia de Deus de Brasília, ela falava o seguinte, toda ideia que a gente tiver, nós já temos que colocá-la em prática no momento que nós tivermos a ideia. Sabe aquela coisa de, não, vou anotar aqui e vou ver depois. Não. Qual foi o ensinamento que ela passou para nós? Teve a ideia? Então, não era para anotar a ideia, mas era para anotar a data que você ia implementar a ideia. Um exemplo, você congrega na sua igreja, você teve uma ideia de fazer uma festividade de jovens. Vamos dar esse exemplo. Você teve a ideia de fazer uma festividade de jovens e nessa festividade você filmar a festa, fazer uma filmagem legal e disponibilizar para aqueles que participaram a filmagem, etc. Então, qual era a ideia dela, a ideia da Sandra? Então, acabou de ter a ideia, aí você vem para o papel e não escreve a ideia, você vai escrever a data. Assim, no dia tal, iremos fazer a festa tal, e nós vamos filmar, nós vamos gravar, vamos disponibilizar. Entendeu a diferença? Porque você já sai dali com o projeto pronto. Agora, se você só escreve a ideia sem ter uma data para implementar, para colocar em prática, aquilo ali se perde. Um dia desse mesmo eu estava vendo uns papéis que eu anotei, algumas coisas, sobre planejamento de curto, médio e longo prazo. Então eu vi que teve coisas que eu fiz, claro, teve muitas coisas que eu implementei, mas teve muitas coisas que eu acabei não fazendo porque eu não estipulei uma data. Então é muito importante que ao se ter uma ideia, já coloca no papel a data que você vai implementar a ideia, como você vai fazer, já escreve o passo a passo e mãos à obra. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, lembrando, o que aprendemos hoje. A sorte está relacionada às oportunidades e a procrastinação é inimiga do nosso crescimento. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fiquem na paz.